Para você que estiver vendo esse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Parei aqui os meus afazeres um pouquinho para deixar uma mensagem para vocês. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz aqui em Apocalipse capítulo 2 sobre a igreja de Tiatira. E o Senhor Jesus, ele deixa um recado para a igreja de Tiatira, que ele conhece as obras dela. E aqui vai nos dizer assim, ó. Isto diz o Filho de Deus, quem tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as suas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza, a ensinar enganos aos meus servos, para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependessem das suas fornicação, mas não se arrependeu. Então, o Senhor Jesus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que cuida. Mas o Senhor Jesus, ele vai executar ordens de justiça na terra. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que não existe dois lados da história. Ou você está com Deus ou você está no mundo. O Senhor Jesus, ele nos diz assim, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então nós precisamos estar de um lado da moeda. Então o Senhor Jesus aqui, ele diz que ele deu tempo para se arrepender. Ou seja, aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo que do lado de fora é tudo perfeito. Do lado de fora é maravilhoso o olhar, as obras, o que estão fazendo, mas o Senhor Jesus, ele está dizendo no oculto do nosso coração, até mesmo o meu coração, às vezes até o seu coração, o Senhor Jesus, ele está dizendo assim, ó, que ele observou as obras. E o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, mas tenho contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza, a ensinar, a enganar os seus servos para que se prostituem e comam dos seus sacrifícios da idolatria. Jezebel era assassina de profetas. Ela era estilo assim, uma mulher prostituta, sabe? E ela era bonita, tudo. Mas ela matava profetas. Ou seja, ela era astuta, ela era falsa. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo assim, eu conheço o que você está fazendo em oculto. Eu estou vendo. O Senhor Jesus está dizendo. E nessa palavra, meus irmãos, você que está assistindo essa mensagem, eu quero deixar claro que Deus, ele está falando com pessoas que realmente já entregou a sua vida para Ele. E as pessoas que vão entregar a sua vida para Ele, o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui como Ele deseja em que nós andemos segundo a vontade e a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala que aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que confessa e deixa os pecados. Ou seja, se você antes de ser cristão, você mentia, você já não mente mais. Se você antes de ser cristão era um adúltero, você não adultera mais. Se você antes de ser cristão vivia na fornicação, você já não vive mais. Se você ainda está vivendo, você tem que correr diante do Senhor, dobrar os seus joelhos diante do Senhor, buscar diante do Senhor, pedir para o Senhor para que o Senhor transforme a sua vida, muda a sua vida para que você não haja dessa situação, porque você vai estar compactuando com o pecado. E o Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. E aqui o que acontece? As obras daquela igreja era muito linda, era muito maravilhosa, era muito produtiva, mas estava ali massageando o espírito de Jezebel no meio dos cristãos. Os demônios estavam ali aproveitando. O pecado é normal, a fornicação é normal, você vai lá, você peca, você faz o que você quer e depois você volta lá, vai lá, toma Santa Ceia normal. E não é assim diante de Deus. As coisas diante do Senhor não é de qualquer maneira. A palavra de Deus em Mateus capítulo 28 vai nos dizer assim, ó.
Lá no capítulo de Mateus, vai nos dizer aqui, ó. Vai nos dizer assim, ó. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o Senhor Jesus, ele não está interessado no seu passado. O Senhor Jesus, ele está interessado em quem você está se transformando. Em quem você está mudando aqui na Terra. Em quem você está olhando aqui na Terra. Você está olhando para ele? Você está olhando para os ensinamentos dele? Você está buscando ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Aí você vai me dizer assim, nossa, mas eu vou mudar da noite para o dia para ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Não. Você não vai mudar da noite para o dia, porque o vaso, ele tem que ir para as mãos do oleiro, tem o processo do vaso lá, o processo do barro, o processo da produção, o processo da limpeza, tem todos esses processos, mas o Senhor Jesus, ele quer que nós não sejamos o mesmo de antes lá atrás, nós sigamos pela renovação da nossa mente, transformados por Cristo Jesus, mudados, não aceitando a prática do pecado, não aceitando o espírito de Jezebel, não aceitando o adultério dentro da igreja de Cristo, vivendo uma vida santa com Cristo, seguindo em conhecer ao nosso querido e amado Jesus, não olhando para o passado, mas olhando para a frente, olhando para o alvo, seguindo em transformar pela sua mente, transformados em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, ele está observando isso. Ele está observando isso na vida de um cristão. Porque o Senhor Jesus, ele fala que ele não dá vazão para a nossa ignorância. Ele não dá vazão para a nossa falta de entendimento. E muitos aqui, como na igreja de Tiatira, tá ensinando o povo de Deus de qualquer maneira. Tá ensinando o povo de Deus de qualquer jeito. Tem gente até jogando a pessoa lá dentro da água e dando um banho nela, sem ela ter um pleno conhecimento, pelo menos da palavra de Deus, e preparada ali para a palavra de Deus, e diz que a coitada tá batizada. Mas a coitada nem foi instruída na palavra de Deus, nem foi ali ensinada, porque a palavra de Deus vai nos dizer assim, ó, fazei discípulos, ensinando em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então tem gente que está entregando a vida para Jesus e está descendo a água do batismo e não sabe nem o que ela está fazendo. Jesus está olhando do céu falando assim, meu Deus, Pai, como é que nós faz aqui? Como é que nós faz aqui? Nem instrução deu para inocente. Então não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Tem gente ensinando a palavra de Deus errado. Tem gente achando que pode tudo e não pode. Porque aqui o Senhor Jesus, ele vai dizer em Apocalipse capítulo 2 que ele está dando tempo para que se arrependam. Por quê? Porque estão tolerando o espírito de Jezebel. Tá achando que tudo pode? Tá achando que tem que se chegar diante de Jesus de qualquer jeito? Não é assim, não. Não é dessa forma, não. Ele é rei. Ele é santo. Temos que saber nos achegar diante do Senhor. O altar é santo. A palavra é santa. Ninguém tá falando aqui que mulher não tem que se arrumar, não. Ninguém tá falando aqui que homem tem que ir lá subir no altar da casa de Deus e não pode pregar com qualquer roupa, não. Não é isso, não. Mas o Senhor também tem que ter reverência diante dele. Não é de qualquer maneira que você chega diante do Senhor, não. Não é de qualquer maneira, não. A pessoa viver uma vida no pecado ou errar, acontecer de errar, sim, nós somos seres humanos, nós falhamos e nós precisamos reaver com Jesus e quebrar as armadilhas do inimigo contra a nossa vida. Agora, a pessoa viver na palavra de Deus e conhecedora da palavra de Deus e querer viver no pecado e achar que é normal, precisa de rever as ações.
precisa de rever e muito as ações. O marido anda nos caminhos do Senhor, tá lá falando que é cristão, que entregou a vida para Jesus, cheio de contatinho no celular, cheio de conversinha no celular, traindo a sua esposa, traindo a integridade da sua esposa, desonrando a sua esposa. E aí, o Senhor Jesus, ele está dizendo assim, ó, e deles tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Ou seja, vivendo no erro, vivendo no engano. Vivendo no engano. Quando a pessoa já conhece os caminhos do Senhor, e é isso que eu ensino às minhas filhas, se elas querem viver esse caminho do Senhor, é uma escolha delas, elas também têm um livre-arbítrio delas, eu ensino para elas que elas têm que orar diante de Deus e buscar as respostas do Senhor. Porque quantas adolescentes hoje não estão frustradas? Quantas adolescentes hoje estão entrando em relacionamentos, os meninos vão lá, aproveita delas, faz o que quer do corpo delas e depois joga elas como se elas fossem um plástico descartável, um lixo descartável, e depois elas entram em depressão, e depois elas tentam suicídio, tentam tirar suas vidas. Quantas meninas adolescentes aí não estão abandonadas grávidas, por quê? Porque simplesmente deixou com que elas fossem aproveitadas. Que os seus corpos fossem aproveitados. Quantos relacionamentos a gente não entra e a gente pode sair frustrado nessa situação porque muitas das vezes as nossas próprias atitudes foram erradas diante de Deus. Tomamos decisões erradas que Jesus poderia ter ali tomado uma decisão pela sua vida e você não quis ouvir Jesus. Quantas mágoas, quantas dores. E se nós buscarmos verdadeiramente a voz do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sempre nos dará a direção, porque existe o livre-arbítrio do ser humano. Existe também, Deus, ele dá promessas. Deus, ele tem uma promessa sobre a mim e sobre a sua vida, mas aquele que não quer obedecer, como está aqui em Mateus capítulo 28, obedecendo os mandamentos de Cristo, obedecendo as ordenanças do Senhor Jesus, obedecendo as ordenanças da palavra de Deus, a partir do momento em que nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós temos uma conversão genuína diante do nosso querido e amado Senhor, nós precisamos tomar atitudes corretas. É como eu disse, os adolescentes hoje eles estão tomando atitudes erradas, entrando em relacionamentos errados, se frustrando, tomando decisões erradas, entrando em amizades erradas, sendo que tem um instrutor, tem um pai que ensina, um sumo pastor, que é Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o Senhor também deixou com que os seus líderes, a liderança, como aqui na igreja de Tiatira, ensinassem as suas ovelhas, ensinassem, aqui vai nos dizer, claro, que ele vai falar assim, mas tenho contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem com das suas idolatrias e dos seus sacrifícios. Que a palavra de Deus nos é clara. Deus, ele não tolera o pecado. O salário do pecado é a morte. Deus, ele não tolera o erro. E muitos estão assim. As obras lá fora tá bela, tá linda. É intacto, é uma porcelana, mas pro lado de dentro estão podres como sepulcros caiados. O Senhor está enxergando tudo. O Senhor está enxergando aqueles que pregam a palavra, colocam a Bíblia debaixo do braço e ali entram em fornicação, entram em engano, entram em adultério. Deus, ele está enxergando tudo. E o Senhor também fala que o fim desses fornicadores que não têm reverência com a palavra de Deus, o fim desses ministros falsos que não têm reverência com a palavra de Deus, que tem ali, que está vivendo vidas duplas diante do altar do Senhor, que está brincando com o altar do Senhor, o Senhor também tem um fim exato para eles. O Senhor vai dizer lá naquele finalzinho, no fim dos tempos, o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço.
Aqui o Senhor é claro em dizer, ó, e dei-lhes tempo para se arrepender da sua fornicação, mas não se arrependeu. E eis que, porém, numa cama e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. O Senhor não deixa nada em oculto. Deus, ele não deixa nada em oculto. Nada que está em oculto que não seja revelado diante dos olhos de Deus. O que o ser humano não vê, Deus vê. Por isso que eu sempre falo, não devemos temer ao homem na terra, mas nós devemos temer a Deus. Por isso que eu sempre deixo assim, que nós somos vasos na mão do oleiro. Deus, ele tem muitas coisas, vamos dizer, de mim, para me moldar ainda. E nós devemos reconhecer isso, para que nós sejamos transformados diante de Deus. Mas o Senhor também, ele não vai negociar a sua palavra. Ele não negocia a sua palavra e o Senhor está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se diante do Senhor, converta-se diante do Senhor. Honra o nome do Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, nós estamos diante do Rei. Nós somos filhas do Rei. Nós somos filhos e filhas do Rei Altíssimo. Nós precisamos aprender a andar com reverência diante do Rei. E sabe como você, sendo homem, anda com reverência diante do Rei? Respeitando aqueles que Deus predestinou de dentro da sua casa. Sabe como você anda com reverência diante do Rei? Respeitando você que é mulher, respeitando aqueles que Deus colocou diante da sua casa, honrando a sua casa. E muitos não têm honrado, muitos têm trazido guerra para dentro das suas próprias casas. Sabe como? A desonra. Sabe como? Dando lugar para o inimigo trabalhar dentro das casas, vivendo em julgos desiguais dentro das suas casas. Eu vejo testemunhos de pastores desonrando as suas esposas, pastores desonrando as suas mulheres, pastores ou homens casados não tem que ter conversinha em celular, não tem que ter amizade a não ser das suas mulheres. Pessoas que estão vivendo no evangelho não tem que buscar no mundo a satisfação, mas buscar em Deus a satisfação. Mas só se você ter uma conversão verdadeira, um encontro verdadeiro com Jesus, para você verdadeiramente conhecer os tributos de Deus e conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Deus ama a justiça. E o quanto o Senhor não vai negociar a sua verdade. E quando você não reverencia o seu próximo, quando você não reverencia a verdade, quando você não reverencia a integridade, você não está reverenciando a Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo assim, não é de qualquer maneira que se achegam a mim. Muitos estão achando que é de qualquer maneira, mas estão ali tolerando o espírito de Jezebel, o espírito de engano, o espírito de lascívia, o espírito de fornicação, o espírito de adultério, o espírito da mentira, o espírito da fofoca, o espírito das acusações, o espírito das mentiras. E sabe o que o Senhor está dizendo aqui? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aqueles que sondam os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. No 22 ele vai falar, e eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. O Senhor Deus, o Senhor Jesus é santo. O Senhor Jesus é bom, mas o Senhor Jesus é justo. E o Senhor Jesus também mata. Ele também mata. Ele mata por conta da sua justiça e do seu amor. Porque o Senhor Jesus é santo. O Senhor Jesus, ele não é um Deus que compactua com a iniquidade. E a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós precisamos sim sermos pessoas falhas, reconhecendo os nossos erros diante do Senhor,
mas sermos pessoas íntegras. Quando nós nos achegarmos diante de alguém que não conhece o Evangelho, ou que já conheceu o Evangelho, elas precisam saber quem somos. Quem somos? Somos falhos, somos errantes, falamos muitas vezes coisas que pode entristecer uma pessoa ou pode não entristecer, só que nós precisamos honrar o nome do nosso Deus, honrar com integridade. E quando você trai, você não está traindo a sua mulher, você está traindo Jesus. Quando você mente, você não está traindo aquela pessoa que você está mentindo, você está traindo Jesus. Quando você engana, você não está traindo aquela pessoa que você está enganando, você está enganando a Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo assim, que esses daí não herdarão o reino dos céus. E se nós não queremos andar com Cristo em obediência na terra, se algumas pessoas não querem obedecer ao Senhor e se arrependerem dos seus pecados, eu não sei o que elas querem ir lá fazer no céu. Ou seja, elas querem simplesmente salvar as suas vidas. E o Senhor Jesus, ele não está procurando pessoas que são robôs. O Senhor Jesus, ele está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que quer levar essa verdade. Você que é filha, leva a verdade de Cristo para as pessoas. Leva o amor de Jesus para as pessoas. Leva que Jesus salva, leva que Jesus transforma, leva que Jesus, ele está acompanhando os aquebrantados de espírito. Você que é pastor, leva a verdade e a integridade de Jesus para as pessoas, leva o amor de Cristo para as pessoas. Seja ceifeiro na presença de Deus, aonde você está, leva o evangelho para aquela pessoa que precisa. Visita as casas, visita os necessitados, visita os órfãos, visita as viúvas. Vai procurar a ovelha que está perdida. Você que é esposa, que já conhece a palavra de Deus e conhece a Jesus, honra o seu esposo, honra o seu marido, ama o seu marido. Se você errar com ele, vai lá reaver os seus erros com ele. Se você é esposo, honra a sua mulher, como ame a sua mulher também, como Cristo amou a igreja. Reverencie a sua mulher, porque a única pessoa que o Senhor Jesus autorizou o homem a morrer foi pela sua esposa na terra. Não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém que o Senhor Jesus, na palavra dele, autorizou. Porque lá a palavra de Deus diz assim. Então, se você é um cristão, reverencie o nome de Jesus aonde você está. E sabe como você reverencia o nome de Jesus? Reconhecendo que você é falho e pecador, mas também seguindo em renovação da sua mente, porque a partir do momento em que você conhece Jesus, você não pode ser a mesma pessoa do passado. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não é o que você queria ser hoje, mas você já não é aquela pessoa que você foi no passado. Amém? Porque o Senhor Jesus, ele ama a integridade e ele abomina a mentira, porque a patente da mentira é do diabo. E esse lugar, que é o inferno, está reservado para ele e para os falsos profetas. E é óbvio que nem eu e nem você não vai querer estar lá quando Jesus voltar. E eu te garanto, Jesus está voltando e não está muito longe, amém? Toma posse dessa palavra. Perto está a volta de Cristo sobre as nossas vidas, mais perto do que nós podemos imaginar, amém? Toma posse.